Bora então estudar a Bíblia? Vamos comigo então estudar o livro de Romanos? Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Fernando Rabelo. Nós faremos uma série de estudos com o livro de Romanos. Estudaremos do 1º ao 16º capítulo. Nós faremos um vídeo por capítulo, para que a gente possa aprofundar e possa então absorver mais conteúdo, a gente possa focar, versículo por versículo e ter uma compreensão, acredito que uma compreensão sobre o livro de Romanos, tá? Faço um convite a você, a toda a sua família, convide seus amigos para que possam vir somar com a gente e aprender e praticar esses ensinos no nosso dia a dia, aumentando o reino de Deus nessa terra. Eu peço para que receba os próximos vídeos, você ative o sininho, E se você achar interessante, siga o nosso canal, acompanhe conosco os nossos estudos. Vamos lá então? Estamos então aqui, estudo bíblico Romanos, para você que está chegando aqui agora, o nosso site é o estudandabiblia.org. Fica à vontade, há outros estudos em nosso site, faço convite para que você possa vir e somar com a gente, ok? Bom, nesse estudo ele é baseado na tradução da Bíblia de Jerusalém, também na leitura de João Ferreira de Almeida, a nova atualizada. Então vamos estudar aí com base nessas duas traduções, ok? Há situações em que eu trago termos gregos e hebraicos aqui para que a gente possa compreender algumas palavras em específico, para a gente também compreender o contexto, a época e as coisas que aconteciam naquele meio com o apóstolo Paulo. Vamos lá. Capítulo 1, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Todo o termo gentil que é expressado aqui por Paulo, ele está designando os povos da terra ou pagãos, que não eram já pagãos, eram pessoas convertidas, pessoas que tinham suas vidas transformadas por Cristo. Então, o termo pagão se designa então pessoas, povos da terra, pessoas não judeus, não judias. Quem não era judeu era considerado então pagão ou gentil, povos da terra. Então, este era o termo utilizado na época para designar essas pessoas. Entre esses, os gentios, se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, chamados para serem separados, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então nós lemos aí Romanos do capítulo 1, do versículo 1 ao 8, uma introdução à carta de Paulo, ok? Entendimento então dos versículos do 1 ao 8. De acordo com o formulário então utilizado na época, Paulo inicia suas cartas com endereço, com nome do remetente, dos destinatários, saudações em formas de votos, seguido então por ações de graça e por oração, desejando bem a todos que estão ali recebendo essa carta, essas informações. Então isso é ação de graças, por Paulo. Paulo adiciona então temas em suas cartas. E nessa carta específica aqui de Romanos, nós temos os seguintes temas: a gratuidade da fé, da eleição divina, a gratuidade da eleição divina, o papel da fé então na justificação, a salvação então pela morte e ressurreição de Cristo e a harmonia entre os dois testamentos, A Bíblia hebraica, eu não gosto de utilizar o termo Antigo Testamento porque ele remete a antigo, a velho, e não é nada disso. Está muito presente, é muito novo. A única diferença é que Cristo, o Messias, o Mashiach, ele vem justamente como uma profecia dos próprios profetas que
falaram através do Espírito de Deus, né, do Ruach HaKodesh, Espírito de Deus, que trouxe a mensagem das boas novas, né, o próprio Evangelho. Então, tudo isso haveria de acontecer, tudo isso haveria de abrir, então, uma nova era, e aqui nós temos, então, o Messias. Então, a harmonia entre a Bíblia hebraica, que é chamado de Taná, e a Nova Aliança, que é o conhecido como o Novo Testamento, os Evangelhos e as cartas apostólicas. Então, nós temos, então, a harmonia entre os dois testamentos. Quando nós temos aqui a gratuidade da eleição divina, como a palavra diz, né? A eleição divina é grátis, o que é necessário ter é fé, e nós entenderemos durante esse estudo o propósito da fé, o que significa a fé, e muitas vezes a gente não tem a compreensão certa do que é fé, acha que a fé é uma mera adesão intelectual, um pensamento, uma aceitação, mas em termos bíblicos não remete a isso, ok? Então nós temos então o papel da fé na justificação, ou seja, a justificação é o fato de sermos justos perante a Deus, mesmo cheios de pecados, com a vida totalmente desregrada e fora do contexto bíblico. Deus nos aproxima a Ele através de Jesus, através do Messias, pela obra do Messias. Por isso nós somos justificados, nos tornamos amigos de Deus através de Jesus Cristo. Ficou claro para você? Vamos seguir então aqui o chamado de Paulo, né, o chamado do apóstolo Paulo. Bom, o nome Paulo é um nome grego, ok? O nome em hebraico é Shaul e foi traduzido como Saulo, ok? E aí no grego é Paulo, mas vamos lá, ele também tinha duas nacionalidades, né, a romana e a hebraica. Então Paulo é chamado de apóstolo e esse significa então enviado, é um nome de origem judaica, de origem hebraica, que significa então o enviado, isso significa apóstolo, ok? Ele é aplicado esse termo aos 12 discípulos, ok? Escolhidos ali por Cristo, né? Para serem as suas testemunhas, né? E Paulo não foi integrado aos 12. Naquela época Paulo perseguiam aqueles que andavam, que eram os do caminho, né? Aqueles que andavam com Jesus Cristo. Paulo inclusive participou de muitas reuniões em que ele mesmo delegou situações para que fossem mortos, né? Participou do apedrejamento de Estevão, enfim. Paulo, então, ele é integrado a esses 12 como um apóstolo. Eu acredito que ele não deva em nada, né? Não deva em nada aos 12, ok? Naquele caminho para Damasco, onde ele tem a sua vida transformada, onde ele há uma conversão da forma como ele andava, como ele agia. Ele se converte, o sentido de conversão é voltar a andar no caminho certo, né? Virar-se e olhar-se na direção oposta. Esse é o objetivo da conversão. Muita gente ouve conversão e entende, como assim se converteu a Cristo? Não, gente, Paulo era judeu, Paulo ele tinha a lei, tinha os profetas, né? Tinha todo o conhecimento das Escrituras, mas a vida dele não estava ainda ligada com Cristo, não estava ligada no caminho em que deveria estar, ok? O fato de ser religioso o fez opor as suas tradições e tradições de homens à frente da própria palavra de Deus. Então, nós temos a vida de Paulo transformada naquele caminho para Damasco. E aí, então, ele é chamado a ser apóstolo, né? Obviamente que é um processo, um aprendizado, e enfim, ele começa, então, a ser considerado como apóstolo. Nós vimos no primeiro capítulo aqui ele dizendo como, através de Jesus Cristo, tenho meu chamado como um apóstolo. Bom, enfim. Seguimos então, agora nós faremos uma leitura então de Romanos, continuando no capítulo 1, do versículo 9 ao 17. Então, pois Deus, a quem sirvo meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de ir visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido.
para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Então, o termo gregos e bárbaros, o grego significa os sábios, né? Os bárbaros os menos instruídos, e os insensatos, né? Sábios e insensatos, estão com os pobres e os nobres. Então, tanto a nobres e pobres, quanto aos com instrução, com entendimento, com sabedoria, com inteligência, quanto aqueles menos instruídos, né? Paulo está dizendo que, no geral, né, tenho então um propósito de anunciar o Evangelho a vocês também que estão em Roma, ok? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito bem. Essa igreja de Roma que Paulo está mencionando, né? Gente, vale lembrar que essas igrejas, né, o termo igreja, que é traduzido como eclésia do grego, ele vem lá do hebraico, desde Deuteronômio, quando Deus reuniu então o seu povo nas tendas. Então, a carral, que significa congregação, é a reunião dos santos, dos que são separados a servirem a Deus. Então, o termo carral é traduzido para o grego, na realidade, na Bíblia 70, é traduzido como eclésia, tá? A reunião, chamados para fora, enfim, a eclésia. E no latim, né, para o nosso português, é traduzido como igreja, ok? Como igreja. Então, a igreja, na realidade, é a reunião dos santos, é onde forma o corpo de Cristo, é onde é a congregação daqueles que professam a mesma fé, ok? Então, as igrejas, elas não eram como nós hoje conhecemos igrejas. Muita gente passa na rua, vê uma construção, uma igreja ali, uma construção. Aquilo não significa que seja uma igreja, ok? Porque pode ter uma construção, um nome igreja, e lá não estarem o povo de Deus. É muito comum isso. Então, a igreja, ela é formada por outros membros que professam, né, a mesma fé, e essa fé está baseada nas Escrituras e não em doutrinas humanas, tradições humanas, e sim com base bíblica, ok? Então, as igrejas eram reunidas nas casas das pessoas. Aqui nós temos a igreja de Roma. Paulo não fundou essa igreja, mas ele tem um apreço enorme por esses romanos, né, para que possa compartilhar seus dons espirituais e receber também esses dons espirituais com essas pessoas, ok? Vamos seguir então para o entendimento dos versículos do 9 ao 17, que o propósito então de Paulo é levar o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, Evangelho, né? Então essa palavra, ela significa boas novas, tá? Então Paulo é designado a levar as boas novas às nações do mundo, ok? Todo o Antigo Testamento, todo o Taná, toda a Bíblia hebraica aponta para a salvação do ser humano em o que? Em se reconciliar com Deus, o Criador, toda criatura, né? Agora através do seu Filho, através do Mashiach, do Messias, ok? O Evangelho pregado por Paulo traz então às nações um entendimento completo então das Escrituras, do Messias prometido por Deus, falado pela boca dos seus profetas, né? Paulo, ele não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus, né, para salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar então do judeu, mas também do grego, porque em Jesus a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito. E essa citação que Paulo faz, o justo viverá pela fé, ela é uma citação da onde? Da Bíblia hebraica. Toda citação que nós temos no Novo Testamento é remetido ao quê? A Bíblia hebraica. Essa era a Bíblia, essas eram as Escrituras que eles tinham naquela época. O Novo Testamento não estava nem formado como nós conhecemos hoje como Novo Testamento, ok? Então essa citação que Paulo faz é do livro de Abacuque, do capítulo 2, do verso 4, né? E a mensagem que Abacuque dá é essa. Vejam que há dois caminhos aqui, há duas situações. Então, os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas
viverão por serem fiéis a Deus. Vejam que se eu só leio o justo viverá pela fé, fica vago, faz eu ter uma compreensão errônea daquilo que há nas Escrituras, só que Paulo está citando Abacuque. E o que Abacuque quer dizer? Aquilo que Paulo então quer dizer aos seus fiéis, que o justo, que as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Mas para mim viver e ser fiel a Deus, eu preciso o quê? Ser correto. Mas qual é a base para que eu seja correto? As Escrituras. Ela que vai te exortar, te instruir, te ensinar, ela que vai fazer com que você ande no caminho em que deve andar, para que assim você faça parte então do corpo do Mashiach. Ok? Seguimos então o que é fé, o que é salvação pela fé. A fé, então, ela é o ato onde o ser humano se entrega a Deus. Eu me entrego a Deus como o único e verdadeiro Salvador. Eu tenho Ele como o meu Senhor, tenho Ele como o meu guia, né? Então eu tenho, ao mesmo tempo em que eu entrego a Deus, eu sei que tudo que vem da parte dele é verdade, bondade, tá? Ele é a única fonte, né, de salvação. A salvação se apoia sobre a verdade e a fidelidade, as promessas que há contidas na Bíblia, ok? Inclusive eu coloco algumas referências, pode tirar um print, enfim, depois ler essas referências que eu coloco aqui, tá? A fé, ela mostra sobre o poder de Deus que se revela naquelas pessoas que têm fé. Então, para que Deus opere na minha vida, eu tenho que ter fé, porque é através da fé que Deus opera sobre a minha vida para a vida dos próximos, para a vida de outras pessoas. Então, sem fé, Deus não pode operar em nós. Primeiro, eu preciso crer que Ele existe. Isso é um ato intelectual, eu creio, mas a partir daí, eu começo então a me entregar a Deus. Eu ouço, né? O Evangelho então é pregado, eu ouço aquilo, eu vivo aquilo e eu coloco a minha confiança, a minha expectativa, os meus sonhos nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele vai fazer conforme a tua vontade. Isso é fé. Fé é você se apoiar no entendimento das Escrituras e viver com base naquilo. Obviamente que há situações culturais na Bíblia. Então não pegue no sentido literal, por exemplo, que nem Jacó, que tinha 4 mulheres, mas na sua época, aquilo era permitido perante os homens. Só que Deus mostrou o quanto há de energias, eu não posso nem falar de energias negativas, mas eu posso falar de situações em que Deus não quer que haja ciúmes entre os nossos irmãos. Então havia muitos ciúmes entre as mulheres. Então vejam que a situação da época permitia que Jacó tivesse suas 4 mulheres, só que perante a Deus ele estava totalmente oposto àquilo que Deus queria. Então é a mesma coisa, não pegue no sentido literal, por exemplo, situações culturais que há na Bíblia e traz aquilo para o seu dia. Há uma situação muito diferente, porque os autores relatam aquilo que estava acontecendo naquele momento e não significa que tudo aquilo que está acontecendo sirva para nós fazermos. Muitas vezes aquilo serve justamente para nos mostrar o que não fazermos. Então a fé ela é baseada nisso, no aprendizado, na leitura e viver isso conforme Deus quer que os seus filhos vivam, para que nós sejamos então chamados de filhos de Deus. Tá? A fé então é a forma onde Deus usa através da fé para realizar em nós então essas obras, né? É através da fé que Ele opera em nossas vidas. Tá? É necessário então crer naquilo que os apóstolos falaram, porque os apóstolos falaram sobre o quê? Sobre o Cristo ressurreto, Cristo que ressuscitou. Então é necessário crer também na ressurreição de Cristo, e não somente na sua morte, mas na sua própria ressurreição. Esse é o ápice então de todo o Evangelho. Ok? É necessário crer, né, no que os apóstolos atestam. A fé no nome de Jesus Cristo, Senhor, é a condição então indispensável da salvação. Não é falar, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio, mas olha, a sua vida é totalmente oposto àquilo que o Evangelho diz para ser. Então não é o fato de você falar, eu creio em Jesus, eu citar o nome de Jesus, é viver Jesus. Esse é o propósito, viver. É que nem é um ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não condiz, não é coerente com o Evangelho. Então é necessário crer no nome de Jesus Cristo no sentido de andar com Jesus Cristo. Ok? Seguindo então, né?
A fé no nome de Jesus Cristo, o Senhor, é a condição indispensável para a salvação. Ela não é mera adesão intelectual, olha, não é mera adesão intelectual, aceitação, eu creio porque Ele existe, porque eu já falei com Ele. Não, não é mera adesão intelectual, tá? Claro que eu não estou removendo a sua experiência com Deus, não é isso. Eu falo em relação à fé, ok? Sigo aqui então, né, a verdade que contém então na palavra de Deus, né, o nome de Jesus Cristo, ela é o caminho, né, o elemento principal para a sua salvação, para que você possa ser chamado então de filho de Deus, ok? Ela não é então mera adesão intelectual, mas é confiança e obediência, ok? Há uma verdade de vida que engaja todo o ser na união com Cristo, e então Deus lhe dá o seu Espírito, o Espírito de Deus, ok? O Ruach HaKodesh, que é a palavra em hebraico para Espírito Santo, ok? Visto que a fé conta só com Deus, isso é muito importante, visto que a fé conta só com Deus, o que ela exclui? Toda a autossuficiência. Então um ser humano que crê ser autossuficiente, ele não vai ter fé a ponto de que Deus opera sobre ele, porque ele terá uma convicção em si mesmo de que a sua autossuficiência, seu intelecto, a sua sabedoria, enfim, a sua ação, ela é o que vai mover a sua vida, ela que vai dar o norte, ela que vai dar a direção. Só que Deus fala, não, é totalmente ao contrário. Exclui a sua autossuficiência, inclusive isso foi adquirido através de mim. Deus te deu os seus dons, Deus operou em você para que você pudesse ter isso, ok? Ele te deu vida, te acordou, te deu saúde todas as vezes que você acordou, te deu paz quando você precisou aprender, enfim. Então a fé, ela exclui toda a sua autossuficiência, ok? Ela se opõe, né, ao regime da lei, ou seja, eu não preciso cumprir a lei para que eu seja aceito por Deus. A fé me faz tornar aceito por Deus, e a lei anda dentro do meu coração, fazendo com que eu faça aquilo que agrada a Deus, conforme está escrito na sua lei, aquilo que devo fazer, sem pressão alguma. É natural que saia de mim as ações, as obras boas, ok? Então, ela se opõe ao regime da lei e sua busca vã, no sentido de você buscar praticar a lei para ser aceito por Deus, como se estivesse trocando a fé pelas obras. Não é isso, ok? Bom, a fé, a justiça de Deus, ela se obtém através de Deus, através de Jesus Cristo. É um dom gratuito de Deus, não vem de homens. Ela é acompanhada então do batismo, né, de arrependimento, e se dá pela confissão aberta e frutifica então pelo amor. Assim se corresponde então à promessa feita a Abraão lá em Gênesis 15. Eu coloquei Romanos 4 porque o Romanos 4, o capítulo inteiro está falando sobre essa justificação pela fé. Tá? A gente vai chegar lá, mas caso você queira ver então o que se corresponde à fé, leia então Gênesis 15, que você vai entender quando Deus falou com Abraão e como Abraão colocou toda a sua confiança no próprio Deus. Entenda a vida de Abraão naquele sentido, você vai compreender o que é fé. A fé também é entendida nesses termos, né? Primeiramente, uma persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Então aqui eu trago a palavra pistis, que é uma palavra grega usada sempre então na Nova Aliança, no Novo Testamento, acerca da fé em Deus ou em Jesus, né? Ou as coisas espirituais. E a palavra fé é usada com referência então a confiança, fidedignidade, fidelidade, lealdade ao que é crido, ok? O conteúdo da crença, que é a fé. Então os principais elementos da fé em relação com Deus invisível são correspondentes ao que é a firme convicção, produzindo um pleno conhecimento da revelação da verdade de Deus, e é também uma entrega pessoal a Deus. Então primeiro eu ouço a palavra, essa palavra me move, me transforma, essa palavra me faz querer mais a Deus. A partir daí eu começo a compreender mais o Espírito de Deus. Primeiro, eu sou falando como um gentil, né? Alguém que está fora, né, do reino de Deus, alguém que não é chamado filho de Deus. Então ele é batizado,
onde tem os seus pecados perdoados, que é o batismo de arrependimento, tem uma vida nova, e aí agora eu começo a ler a palavra, eu começo a compreender, o ouvir, começo a entender, e aí então Deus me dá a fé. Essa fé, ela é adquirida através de Jesus, através do conhecimento de Jesus. E aí você segue adiante. Bom, vamos ler então os capítulos do 18 ao 25. A ira de Deus então se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então a ira de Deus, ela acontece na injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da justiça. Então aí vem então a ira de Deus. Eu vou explicar melhor sobre esse capítulo, né? O que Paulo estava querendo dizer, para quem eram aquelas palavras. Obviamente sim, eram para os romanos, mas quem Paulo estava em mente naquele momento, né? Então, continuando, né? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, mas eles quem? Os judeus. Paulo está falando aqui dos judeus, ele está falando do passado, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então, ou seja, por meio da sua injustiça que os judeus cometeram, muitas injustiças os judeus cometeram, muitos erraram, e mais ainda aqueles que estavam longe do arraial dos israelitas, os pagãos, exemplo, e viviam num sentido oposto das leis de Deus. Tá? Então, Deus expressa pela sua ira toda a impiedade, toda a injustiça dos homens que cometem, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, entre os judeus, porque Deus lhe manifestou. Então Deus fez ser conhecido através dos judeus. Tudo começa lá em Gênesis 12, com Abraão, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, os seres humanos aqui, Paulo está fazendo uma referência a quem é os judeus. Então, por isso que eles são indesculpáveis, porque eles conheceram a Deus, conheceram a lei de Deus, e mesmo assim preferiram andar nos seus próprios caminhos. É a mesma coisa nós hoje. A gente conhece a palavra de Deus, a gente é batizado, a gente busca a Deus, e aí o que a gente começa a fazer? Usa o nosso corpo para cometer injustiças. Usa o nosso corpo para fazer o que é errado a Deus. E aí vem o que? A ira de Deus. Por isso que Paulo fala, por isso eles são indesculpáveis. Né? Por quê? Porque conhecendo e tendo pleno conhecimento a Deus, não erraram como Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se conhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, né, que é corrupto. Né? Trocaram a glória de Deus por aves, por quadrúpedes e répteis, né? Ou seja, trocaram a glória de Deus pela sua criação, por imagens feitas à sua criação. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos dos corações deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Versos 18 ao 25. Eu vou abrir já a tela, porque o que eu vou dizer é o que eu escrevi, para ficar melhor então o entendimento. Aliás, vamos dar continuidade até o verso 32, depois a gente faz então o entendimento de tudo que a gente está lendo. Então, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, vejam, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, olha, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora não conheça a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas apoiam os que praticam. Vejam, não é só o fato de fazer, é o fato de apoiar pessoas que fazem. Então Paulo está falando sobre os judeus, Paulo está falando sobre os seus antepassados, explicando a estes romanos aqui o entendimento do que há nas Escrituras Sagradas. Então nós lemos então os versos 18 ao 32. Nós iremos aqui fazer então o entendimento do texto, do julgamento aqui já realizado, né, dos versos 18 ao 32. Então Paulo atesta sobre a ira de Deus, já manifestada desde o desde o Antigo Testamento, desde o Taná, desde a Bíblia hebraica. Deus se coloca em oposição a toda impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. O que se pode conhecer de Deus é manifesto pelos judeus, pois Deus escolheu este povo para a sua revelação. Por isso não há desculpas, tendo conhecido a Deus, não honraram como deveria. Pelo contrário, os judeus se perderam e seus corações se encheram de impureza. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem incorruptível. Paulo então aqui ele faz menção aos acontecimentos lá em Êxodo 32, 1 Reis 12, ali do 28 ao 30, nós temos aquela situação do touro de ouro, que Jeroboão consagrou aquele local para fazerem os cultos. Êxodo 32 é o ápice de tudo, né? Porque enquanto Moisés estava conversando com Deus, recebendo de Deus as leis, estatutos, o povo estava lá querendo Deus para seguirem adiante. Não estavam esperando as instruções que Deus queria para que eles pudessem entrar então na terra prometida, né? A gente vê Arão ali sendo seduzido e sendo pressionado, né, para que pudesse fazer, e ele vai e faz aquilo que aprendeu no Egito, fez um bezerro de ouro. Ou seja, o que Deus reprovou a partir dali foi justamente aquilo, ok? Colocando Deus em primeiro lugar. Então esse julgamento Deus já realizou através dos judeus, e todo esse ensino traz para nós hoje quais deuses temos colocado em nossa vida, né? Bom, primeiro que só há um único Deus, somente isso. Tá? Então, quando eu idolatro e coloco coisas à frente de Deus, aliás, né? Quando eu estou idolatrando aquilo, eu estou colocando aquilo como algo suficiente para a minha vida. Bom, vamos dar continuidade aqui, pois Deus entregou aqueles que queriam viver afastados da presença de Deus a seus próprios desejos. Bom, você quer seguir seu caminho? Siga então os seus próprios desejos. Eu te dei minha lei, te dei meu ensino, te dei a minha presença, te dei a nuvem, te dei a água no deserto. Quer seguir o seu caminho? Siga então o seu caminho. Bom, Deus permitiu que trocassem a verdade de Deus pelas mentiras que os humanos próprios tinham, e deixou que adorassem criaturas ao invés do Criador. Deus permitiu. É o desejo do seu coração. Por isso que há o livre-arbítrio de você seguir a Deus ou não. Tá? Os pagãos ali da época faziam todo esse tipo de coisa. E os judeus, seduzidos pelos seus cultos, se desviaram de Deus e seus ensinos. Gente, se a gente pega os cananeus, os romanos, se a gente pega os pagãos, os gentios, vocês vão ver que nos seus cultos, principalmente no culto cananeu, eles faziam prostituição dentro dos cultos, né? Dentro dos seus templos. Prostitutas viviam e se prostituíam dentro daqueles templos. Uma devassidão enorme, né? E os judeus seduzidos por aquilo, muitos deles seguiram aquilo, né? Inclusive quando a tribo de Levi é chamada, foi justamente porque os caras foram seduzidos pelo mal.
quando, inclusive, por exemplo, a prostituta de Raabe, por exemplo, ela ajudou os espias ali. Ela era cananita, ela servia aos templos, só que Deus perdoou e Deus integrou a ela. E ela, inclusive, está lá no livro dos Heróis da Fé, em Hebreus. Ela também é mencionada, né, nos Evangelhos. Ou seja, tudo isso que está acontecendo, que serve para nós como instrução, Deus está dizendo, Paulo está dizendo, olha, Deus entregou os judeus os seus próprios pensamentos, a sua própria vontade. E hoje a gente está numa mesma situação, por exemplo, e a gente deixa essas coisas acontecerem conosco. Tá? Paulo alerta aos da igreja de Roma os efeitos visíveis da ira de Deus. Paulo critica aqueles que julgam com base na lei, mas suas vidas se encontram na mesma situação. Paulo está falando dos judeus aqui, tá? Estando em contradição com seus princípios. Então Paulo está falando, olha, cuidado, porque tem judeu aí que está julgando vocês com base na lei, só que a vida desses caras não é contrária à sua, não. Só tem uma capa de religiosidade mostrando que é justo, que é verdadeiro, mas sua vida é totalmente oposta. Então Deus está falando, Paulo está falando que Deus vai repreender essas pessoas e para que os romanos ficassem atentos a essas coisas. Tá? Paulo não procura então condenar, mas despertar e mostrar que os privilégios da lei e circuncisão ela não protegem contra a ira divina. O fato de eu ser circuncidado ao 8º dia, como os judeus faziam, não faz de mim filho de Deus. Não é o que é externo, é o que há interno entre mim. Então vejam que há uma questão aqui, plural, em que Paulo está alertando aos da igreja de cuidado com os judaizantes, com os que estão chegando aí falando da lei, tendo um aspecto de puros, mas no fundo não são. E Deus está falando, a circuncisão, que era fato muito comum, houve até uma discussão ali, Paulo, Pedro, se os gentios deveriam ser circuncidados ou não, e não é assunto para esse nosso estudo, mas a circuncisão, a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração e não no externo, né, como faziam no prepúcio. Obviamente há muitas questões benéficas para quem faz a circuncisão, mas ela não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de que Deus opera sobre a vida dessas pessoas, ok? A circuncisão, ela serviu para aquele momento, para as pessoas que foram separadas para Deus, e no sentido biológico, para proteção contra bactérias. Eu vou explicar isso mais à frente, eu não quero entrar para que a gente não delongue esse capítulo, ok? Então a circuncisão não é sinônimo de salvação. Nós então aqui concluímos o capítulo 1. No próximo vídeo nós teremos então o capítulo 2. Medite naquilo que nós aprendemos hoje. Coloque suas perguntas, suas dúvidas, ou se há algo que está fora do contexto aqui, por favor, use o campo de mensagens, troque conosco essa experiência, né? Que esse estudo seja para abençoar a sua vida, para trazer o povo de Deus ao reino, que te ajude no seu entendimento, porque o meu propósito é justamente esse, é te auxiliar, te ajudar no entendimento das Escrituras, fazendo com que o ensino bíblico ela esteja disponível para você. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus seja o Senhor e Salvador da sua vida, entregue-se a Ele e vê o operar dele através da fé. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela sua companhia e presença. Clica aí no sininho para que você possa receber os próximos vídeos.